Boa noite. Olha eu aqui de novo para mais uma terça, mais um Papos e Risos, né? Hoje a gente vai falar sobre intercâmbio e descomplicar o intercâmbio, falar sobre quais são os caminhos das pedras, né? Para quem quer fazer intercâmbio, quem quer se programar e quem quer entrar aí e passar por essa oportunidade de ter essa vivência. Gente, eu tô muito cansada hoje, viu? Ó a cara desgotada. Eu tô... Nossa, só o pó. Eu vou chamar a Dani aqui logo pra entrar pra conversar com a gente, tá? Ai... Tá entrando. Dá um tempinho. Aí... Olá, Boa noite, Dani! boa noite. E aí, tudo bom, gata? Tudo bem? Tava dizendo aqui que hoje eu tô só o pó. E é só Eita, terça-feira, mas eu tô só o pó já. você assim é ótima. Pra quem te conhece bem sabe. Não é, menina? Como é que eu dizia com o Frank? Ela se acabava de rir. Tô moída com farofa. Opa. Tô moída com farofa hoje. Aí eu ia dar uma secada no cabelo pra ficar bonitinha, mas nem rolou, não. Eu vim parecendo um pinto molhado mesmo. Oh, Hoje o Deus. tema é pinto molhado. Não, gente, brincadeira. Hoje a gente vai falar sobre intercâmbio com Dani. Para quem É, já viu aí há algumas semanas atrás, a Dani já esteve aqui com a gente, mas para quem está vendo agora, vou pedir para você se apresentar, Dani. Bem-vinda de novo. É, obrigada. eu tô te ouvindo bem baixinho, não sei por quê. Peraí, deixa eu ver se é Você está me comigo. ouvindo bem? Eu tô te ouvindo ótimo. Meu som Não, não melhorou tô te ouvindo agora? quase nada. Deixa eu tirar o. Pessoal que tá assistindo aí, tá ouvindo? Pronto, acho que agora eu tô te ouvindo. Melhorou? Agora sim. Tá todo Pronto. mundo ouvindo a Dani, gente? Ou só eu mesmo que não tava? Eu acho que era um problema técnico meu mesmo, então. Né? Enfim. Então, ótimo. Todo mundo ouvindo bem. Patrícia, Eba! você está aqui, meu bem. Daqui a pouco você vai ficar com a gente hoje até às 22 horas. Só que não, que eu sei que você tem aula. Ela tem aula daqui a pouco. Oh, verdade. Pronto. Então, Dani, se apresente aí. Né? Boa noite, Pronto. meninas. Meu nome é Daniela. A gente fez a última, a penúltima live sobre, né, Foi. educação financeira. Eu sou bacharel em comunicação social, publicidade e propaganda. Tenho pós-graduação em gestão de estratégias de marketing e vendas e também de gestão de negócios. A famosa, né? Nossa graduação, nossa Nossa pós-graduação. graduação de gestão de negócios. Pois É. é. E trabalhei já em várias multinacionais, Coca-Cola, Burger King e algumas outras empresas. E no último trabalho, na parte bancária, né, a parte de investimento. Por isso que eu tinha toda aquela expertise de estar falando com vocês sobre educação financeira. E agora vem para o outro lado, que a gente vai falar hoje, que é intercâmbio, que é uma coisa que eu também não entendo nada. Pois é, uma pessoa assim, que por sinal, inclusive, gente, ela tá aqui, ela tá no Brasil no momento só por conta da pandemia, tá? Porque senão não tava aqui, né, Dani? Exatamente. Senão não... Literalmente, eu estaria Foi. fora do Brasil. Minha mala, inclusive, hoje foi engraçado, porque o quê? Uma semana atrás, eu sabia que tinha live hoje, que a gente tinha agendado. E Sim. aí eu assisti uma live de uma pessoa que eu sigo, né, nessa área de inglês, de estar aprendendo inglês. E aí ela fez uma live com uma pessoa que está fazendo intercâmbio de au pair. E essa pessoa se atrasou. Dá pra te dar risada logo de início aqui. Se a pessoa se atrasou, a pessoa dirigindo e fazendo a live, e eu sonhei que eu me atrasei para essa live porque eu estava indo para o aeroporto, mas eu tinha agendado com você e ao mesmo tempo eu tinha que ir para o aeroporto, chamaram meu voo, mas eu não sabia qual era o portão e eu tenho que ir porque se eu não for a Covid vai me prender de novo. Mas eu tenho uma
Eu tenho Gente, o nome disso é isolamento social, tá? A pessoa já tá surtando. Gente, foi um sonho bem louco. Aí eu disse assim, não, eu tenho a live com o Kelly, mas dá pra fazer a live com o Kelly no embarque, quando eu estiver embarcando. Foi bem nessa noia, Ia viu? ser tipo um multishow, né? Assim, a pessoa já no É, processo de intercâmbio, falando de intercâmbio com a gente. Ia ser. bem isso. Não, gente, agora eu tô aqui botando, fazendo meu check-in. Ia ser mais ou menos assim, né? Nesse nível. Bem louco. Pois Mas enfim, eu é. iria fazer o intercâmbio, né? Por um tempo maior agora. Pedi as contas da empresa, já estava todo programado, fiz toda a minha administração financeira, tudo certinho. E aí acho que foram o quê? Acho que 5 dias, eu Foi acredito. porque você ia viajar dia 21, né? Era 21 de março? Foi algo assim. E É. aí, 5 dias antes, fechou todas as fronteiras, cancelaram todos os voos. E mesmo que não tivesse cancelado lá, o Brasil continua, né, agora ainda no Sim. veto em vários países. Então, adiou tudo, aí as agências, as escolas, todas mandaram informativos de que estava tudo fechado lá. Mesmo que a gente fosse, não ia adiantar, mesmo que conseguisse chegar até lá, não ia adiantar muito, porque lá tá Ia ali ficar no presa lá, lockdown. né? Exatamente. Então Deus sabe o que faz. Foi melhor ficar aqui, fico com minha família. Meu custo fica em real ainda. Né? Porque Em real. ficar isolado em euro é difícil, né, É gata? complicado. Respirar em dólar, em euro, em libra nem se fala. É muito, muito, muito importante. Então ficar preso em Muito. casa em real, para mim, é muito mais vantajoso no momento. Então tá. Então vamos começar a nossa live que já começou, né? E Comecei. aí já começou, porque a gente é isso, né? A nossa live é assim, tá, gente? Quem tá assistindo pela primeira vez, é um bate-papo mesmo. E aí eu aproveito para matar a saudade, porque Oi, então Laila, assim, mandando mensagem aqui para mim. Um bocado de gente entrando, que legal. pois é, e aí assim, eu aproveito para matar a saudade, porque hoje os nossos encontros sociais é isso Via aí, né? WhatsApp, via live. Não tem Eu jeito. queria dar uma boa noite às minhas alunas aí que estão todas. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Boa noite. Eu definitivamente deixei a turma de vocês hoje, né? Então, passo o bastão para a Patrícia daqui a pouco. Hoje eu vou estender a live até as 22 horas para vocês ficarem aqui e não irem para aula dela, não. Olha, Brincadeira, gente. Mentira, tá? Eu tô só brincando. Paty, te amo. oh meu Viu? Deus. Depois vai estar E gravada a live, tanto aí no seu canal, quanto lá no não é? YouTube. Podem assistir depois. E pois é, e então é isso. Mas dá tempo assistir a aula da professora Patrícia é 20 e 40 ainda. Ainda não dá para chegar lá. Mas aí, boa noite, meninas. Né? Amanhã a gente não vai se ver, geralmente a gente se via toda. Ah, chorou, foi? E a gente não vai se ver amanhã, né? Mas hoje vocês estão aí em boas mãos. Com a Patrícia Oliveira, que também já esteve aqui com a gente numa live e vai estar na última live dessa temporada. Ó, a maquiagem. Dramática. Dramática. Menina, ela é assim mesmo. É assim mesmo. Mas a Patrícia também vai estar aqui com a gente na última live dessa temporada. Mas então, vamos começar o que já começou, né? Amor. Fala pra gente aí, Dani, então, vamos desmistificar e esclarecer, deixar bem as claras. O que é intercâmbio? Vamos lá. Como toda minha live, até parece que eu faço live toda semana, né? Chique, bem. Minha live já começa com aqueles dados maravilhosos, que a gente adora começar com isso, né? Então vamos primeiro, antes de eu começar dizendo o que é intercâmbio, vamos lá. De acordo com a Show. Associação Brasileira de Recursos Humanos, 15% das vagas operacionais exigem o idioma inglês. 40% das vagas de gerência exigem inglês como pré-requisito. E os 55% dos cargos executivos nas empresas exigem inglês. A cada 10 entrevistas de empregos que são feitas no mundo, 8 são em inglês. Os melhores salários estão relacionados ao pré-requisito de segundo idioma. Sim. Mandarim está sendo o idioma da alta nos últimos anos. E hoje não, há anos, né? Mas é a primeira língua mais falada, que tem mais falantes nativos. E mandarim está vinculado à China, que nós sabemos que é uma potência mundial, que cada vez mais está crescendo. Esquece isso que coloca na sua cabeça de que o vírus veio da China, a China, sei lá, é comunista. Esquece.
Foca no seu Gente, foco, na sua carreira, no que é, você quer para sua vida, né? é muita tecnologia que vem da China, né? E não tô falando só naqueles xing-lings que a gente vê lá do Paraguai nem no camelô, não, gente, Não. tá? Eu tô falando de tecnologia mesmo, desenvolvimento em tecnologia, de equipamentos, de cosméticos, de uma série de coisas. E Uhum. é uma potência mundial, de fato. Mundial. Deixa eu te falar, referente a essa história de Xing Ling, que nós, né, nós fizemos esse nome, né, esse apelido para a qualidade dos produtos chineses, uma Sim, coisa que muita gente não sabe é que a China é um dos maiores produtores, quer dizer, muita gente sabe disso, mas não sabe o porquê desse Xing Ling no Brasil. A China é um dos maiores produtores em larga escala do mundo. Então, tudo que se compra nos países, até exemplo, às vezes uma calça que você compra na Zara é uma calça que foi produzida na China, mas veio com uma qualidade melhor para a Zara. Dando esse exemplo basicamente para explicar, o Brasil ele não tem um setor, entre aspas, tem, mas não atua devidamente de qualidade para os produtos que vêm da China. Então, sim. exemplo, o mesmo produto que é produzido para os Estados Unidos da China, made in China, funciona, é bom, dura, perfeito. Quando chega no porto, ou enfim, quando chega nos Estados Unidos, se eles verem que aquele lote está dando problema, eles devolvem. E esse mesmo lote que foi devolvido para a China, pelos Estados Unidos, por exemplo, é só um exemplo, adivinha para onde vai? Para o Brasil, porque o Brasil ele não tem setor de qualidade. Então, para desmistificar um pouco dessa ideia de que na China só tem coisa de baixa qualidade, não necessariamente. É muito como entra no país, né? Para a gente Verdade. ficar interessante isso. Então, quem quer trabalhar em indústria, quem quer trabalhar nessa área, já pensa na possibilidade de não só inglês, mas talvez até mandarim, dependendo da área que a pessoa quer atuar. A maioria dos estudos e das atualizações técnicas de qualquer área de atuação está em inglês, ou pelo menos é a primeira língua, né? Sim. Ou Além de seja, algumas expressões, mesmo quando não está todo em inglês, você tem muitas expressões em inglês. em inglês, que a gente acaba não tendo uma tradução, né, para o nosso idioma e a gente absorve ele na nossa cultura. Vai, Sim. mindset, layout, entre outras, que a gente vai no dia a Layout, dia selling, falando que sellout, nós. share, floor Pois share, é. payback, aí vai. Merchandise. Merchandising. Pois é. E aí você, quando você aprende o idioma, aqui eu tô falando a priori mesmo inglês, que é a principal língua. Você explode seu poder de conhecimento, seu acesso à cultura de qualquer área que você queira atuar. Sim, Então, a gente pode iniciar dizendo que inglês não é um pré-requisito, é uma obrigatoriedade. Pare para contar hoje sim. na mão quantos países falam português. Hoje, os países que exigem, que querem alguém que fale português, é porque tem muito turista português que vai até lá, ou Sim. português de Portugal, ou Ou, realmente ou brasileiro. brasileiro, ou algum das áreas das regiões da África que falam português, né? Exatamente. Então, Enfim. você hoje é obrigatório você falar, é obrigatório, né? Dizer, eu falo português. Sim, é o mínimo que eu esperava de você. Qual é a outra língua que você fala? Além do Se tu nasceu português aqui, se tu ainda. não falar português, filho, pelo amor de Deus, né? Não, tem muita gente que fala português, a gente sabe disso. Que mata o que tá morto, né? Mais ou menos isso. Pois é, e a gente tem até uma live a gente fez uma live semana passada falando um Sobre pouquinho sobre a língua, linguística. né, comunicação, linguística e Exato. linguagem, e a gente vai ter uma nova live, vai ter um repeteco aí para falar um pouquinho disso Maravilha. também. E Já aí, ajuda. para continuar a parte de estatística, dados e curiosidades, o Brasil, dos países que não têm como primeira língua o inglês, o Brasil ocupa dos 80 países a 41ª, está em 41º lugar no ranking mundial de países de influência de inglês. Ah, Dani, mas pela o Brasil está na América Latina. Óbvio que não vai ser obrigatoriedade. A gente fala mais espanhol, não, gente. A gente perde para a Argentina, a gente perde para a República Dominicana, a gente perde para Costa Rica, a gente só não perde para o Uruguai. A Fora gente isso, a pede para gente. muitos outros países muito Muitos países menores da e menos América desenvolvidos que a Latina. gente. Exatamente, que a desculpa é justamente essa. Ah, não, o Brasil não é um país subdesenvolvido na América Latina. Não, a gente está perdendo para Costa Rica. Está perdendo para outros países. Então, não é justificativa. E aí você vê outros países que também não têm como hábito a língua inglesa como primeira língua, mas estão no top de países fluentes. Não é países que alguém fala, países que são fluentes, ou seja, utilizam essa língua até como a primeira ou segunda.
né, nesse Sim, momento atual, que é Holanda, Suécia, Dinamarca, Noruega, Singapura, Finlândia, Singapura. Luxemburgo, África do Sul, Alemanha e Áustria. Então, Olha, são muitos países que você tem aí o inglês com uma presença tão forte quanto a língua nativa. exatamente. E nesse caso, a gente vê assim, o maior número de países fluentes em inglês está na Europa, obviamente, mas é seguido de Ásia, como Malásia, Filipinas. E o Brasil está em Sim, 41º de 80 países que não falam o idioma. E para finalizar, aqui no Brasil, são os 5 maiores estados que falam inglês, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Será que alguém está percebendo meio que um motivo? São os estados isso, mais desenvolvidos, né? São os maiores estados em termos de renda per capita, o maior, sim, né? E a gente sabe que são estados estratégicos, primeiro por a questão de migração, né? Desde a história colonizadora, que é a parte sul do país. Então as já tem descendências, né? as descendências. Já parte daí, Distrito Federal, por ser o núcleo político e econômico do Brasil, não tem por que não ser destaque, e São Paulo nem precisa se falar o É, motivo, né? Então, assim, a língua inglesa ela é considerada uma língua multicultural, universal, ela é necessária, como eu falei, ela é importante para a questão da inovação tecnológica, inovação cultural, para a educação. Estava comentando essa semana, inclusive, com meu pai. Sabe esse livro que eu tô lendo? Se eu disser para você que ele foi feito há 7 anos atrás, aquele livro eu poderia ter lido quando lançou. Demorou aquele sim, conhecimento para chegar para mim 7 anos, porque foi o tempo que demorou de alguém ver que havia um traduzir. interesse e traduzir para o português. Olha como eu estou atrasada, 7 anos de atraso para ler um livro que é de meu conhecimento, que é de minha área. Então, se eu já soubesse falar inglês, eu teria comprado no Amazon da vida, teria Sim, comprado, né? Teria pego até o PDF ou assistido até a num palestra do. e-book, e aí vai. E aí Entendeu? você tem acesso a uma informação mais atualizada, mais recente, né? Mais Então aí, recente. Então, assim, o que é e por que fazer agora o intercâmbio? Já dei muitos, muitos motivos, mas muitos motivos, né? vamos destrinchar. Primeiro, o que é o intercâmbio? Intercâmbio é a troca. Nesse caso, seria a troca cultural. Antigamente, o intercâmbio era feito da seguinte forma: você, ou nesse caso, o adolescente, né, o jovem, iria para o exterior morar na casa de alguém ou em um país, e em troca, na casa dele, ele receberia algum outro intercambista de algum outro país. Era realmente uma Sim, troca. Ele iria para um país, aprender a cultura por um tempo, e em troca, a sua família também receberia um estudante intercambista de algum outro país. Era dessa forma. Aí veio, porém, eu quero fazer intercâmbio, mas eu não tenho condições de receber alguém na minha casa. E aí o intercâmbio explodiu. Criou-se vários tipos de intercâmbio, que eu vou falar um pouquinho mais à frente os tipos, né? Mas criou-se vários poréns de intercâmbio. Mas por que eu devo fazer o intercâmbio, na verdade? Eu botei aqui para não me perder. Primeiro, você tem que entender qual é a diferença entre viagem, intercâmbio e morar fora do país, sim, né? São coisas. Ah, mas é a mesma coisa. Se eu for fazer intercâmbio, eu estou viajando e estou morando fora do país. Não. O que vai modificar cada um é o objetivo, o foco, o tempo que você vai ficar, qual foi a forma que você entrou no país, como você, né? Como você fez todo o seu processo e seu exatamente. objetivo. Então vamos lá. Viagem é uma viagem qualquer que você faz. Você simplesmente compra uma passagem aérea, uma hospedagem, faz uma viagem e se joga em Vou qualquer passear, país se e vai joga. passear, né? É, e assim, fica mais fácil quando você tem inglês, tá, gato? Só pra avisar. Pois é. Que aí você A pode gente vai realmente se chegar. jogar em qualquer lugar. A gente vai chegar nesse porém. Na parte do intercâmbio, tem vários tipos de intercâmbio, cada um com seu objetivo. E na parte de morar fora do país, é simplesmente não quero mais ficar no Brasil, eu vou me embora para o Chile. Vou passar uma temporada em outro canto, Em novos outro ares, nova canto, vida. eu vou para Finlândia. Aí você tentou. Sério. Peguei um país legal, né? E eu Eu larguei um acho. palavrão, mas tudo bem. É para Tipo, adultos, né? Então tudo então certo. pode. Então Então seria mais pode. ou menos isso. Morar em fora do país, intercâmbio. Porque uma coisa se entrelaça a outra, mas são coisas diferentes. Obviamente que para morar fora do país, você tem que fazer uma viagem, para fazer intercâmbio você viaja. Mas uma Sim. viagem é você simplesmente fazer uma viagem de turismo, pagar a hospedagem, conhecer a praia, conhecer os pontos turísticos, mas não se aprofundar na cultura daquele país.
não Você aprender o vai idioma. turistar, passear, tirar foto nos pontos turísticos e só. Você não se aprofunda na cultura, você não tem a vivência no outro país. Exatamente, você simplesmente vai fazer uma viagem de turismo, vai ficar uma semana, duas, geralmente aí que já quebra um pouco da ideia de viagem barra intercâmbio. Porque para se fazer um intercâmbio, é dito que pelo menos são 14 dias, ou seja, pelo menos 2 semanas, que você tem de Uhum. imersão naquela cultura, naquele local. E não é, o foco do intercâmbio não é turistar, não é conhecer os lugares, pontos turísticos. É realmente você aprender a história, aprender a cultura. Ah, mas quando eu visito a Torre Eiffel, eu sei quem foi que fez a Torre Eiffel e por que fez. Não, não é a mesma Não, você... coisa. Não é isso. não. Não é Eu tô passear no falando, Rio Sena. não é passear no Rio Sena, andar de gôndola. Não é isso, gente, por favor. Então, assim, você fazer o intercâmbio é justamente você estar disposto a quebrar todos os seus paradigmas culturais e fazer uma imersão imensa, 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 imensa. Eita, pleonasmo. Eita! Você fazer uma real imersão naquela cultura, naquele idioma, no porquê fazem isso, por que falam aquilo, por que é servido dessa forma, qual é a comida típica, por que a comida é típica assim, né? E aí várias outras coisas que você vai adentrando na parte cultural desse lugar. E morar fora do exterior é simplesmente, como eu falei, sair do país e encontrar um cantinho lá, se desapegar do Brasil, morar em outro país, e aí tem várias e N formas de você morar fora do país. Ô, gata, Legalmente. tem tanta gente querendo desapegar do país. Pois é, legalmente, né? Eu queria desapegar, gente, não mentir. Somos desapegados. E aí vem os motivos de por que fazer o intercâmbio. Obviamente, você vai ter, como eu falei, uma imersão na cultura, naquele país. Então, você vai ter a oportunidade de aprender mais rápido um outro idioma, já Sim, é um dos motivos. Você vai poder conhecer novas culturas, e aí vem aquele aspecto da questão do choque cultural, que aí tem várias coisas que a gente pode citar, né? Acho que a gente faria uma live só para falar sobre choque só pra cultural do falar disso. intercâmbio, né? Que aí é desde. Eu posso citar aqui algumas coisinhas básicas, tipo, como a gente já viu, que alguns países não têm o costume de escovar os dentes mais do que uma vez no dia, ou de tomar banho Tomar todos banho, eu os ia falar dias. banho. Tomar banho todos os dias. O brasileiro tem esse hábito. Se a gente for para outros países, eles tomam banho uma vez a cada semana, uma vez a cada 3, 4 dias, e olhe lá. E a gente acha, ó, que absurdo! Absurdo! Isso aí pode ser um Gente, choque cultural muito grande. é. Né? A E gente tá vendo assim, aí, tipo, não quero nem contato com essa pessoa, pelo amor de Deus. Ela nem toma banho hoje, nem tomou banho. pois é, a gente toma banho 3 vezes no dia, né? Pois é. Né? E aí vem essa questão do choque cultural, aprender novas culturas, experimentar coisas diferentes. Gente, eu adoraria esquiar. Quem não gostaria de esquiar? Eu não. Não quer, não? Aprender a esquiar, ficar patinando no gelo, esquiar um pouquinho. Não cair, eu tô falando não cair, mas a sensação de neve de esquiar é Então, gostosa. Então, você não. então Entendi, não. entendi. Eu não. Então, Mas assim, adoraria fazer um safari, por exemplo, né? exatamente. É uma possibilidade. Então, Montanhas, conhecer montanhas, fazer montanhas. várias, várias coisas, assim, A- que aqui não tem um safari. Eu gostaria de fazer um safari, sei lá, e algum... Sabe aquele filme Tudo Junto e Misturado? Uma viagem tipo aquilo ali, assim. Eu adoraria. O pessoal tá falando aqui, ó, falar dos países. Eu vou falar mais dos países e particularidade de cada país daqui a pouquinho. Pode ficar tranquilo. E aí perguntou assim, quanto tempo também de Eu intercâmbio. acho que Não é sei, de intercâmbio eu vou isso. falar também um pouquinho sobre cada tipo de tempo de intercâmbio quando, né, quando eu passar aqui o momento da live, né, para a gente não embolar os assuntos. Eu repeti-los. Gente, aí a pessoa fala assim, Kellen, patinar no gelo é mara. Gente, eu não tô dizendo que é ruim, eu só tô dizendo que é uma coisa que eu não tenho vontade. Mas assim, eu vou junto, você pode patinar de boaça. Eu Eu fico fico tomando meu assistindo. cafezinho aqui, quentinho, olhando você. Ó, bato palma, grito, de boaça, De sabe? boa. Fico lá toda enroladinha, no É, quentinho, tomando um quentinha, vendo cafezinho. você, entendeu? Tomando meu cafezinho, meu Chocolate café, meu quente. chocolate quente. Assisto, grito, bato palma, faço tudo pra você. Você vai lá. Eu só não é a minha praia. Tem coisas que Não, são a não. praia, tem coisas que não.
né? Tranquilo. Foi só um exemplo. Você pode fazer montanhismo, pode fazer tanta coisa que acontece que você pode experimentar de novo, Sim, né? Tipo, eu fui o quê? Eu andei de balão. pois é. Eu fui andar de balão, fiquei no menos 16 graus lá no alto, não sei quantos mil metros de altura. Eu vou morrer! Mas tava lá, com exposição na cara. Vou morrer, é ótimo. Né? Aí a outra aí, ó, perdi o começo. Perdeu o começo e eu falei de você. O que foi que eu falei dela, gente? Que você Não sei. fala, tô moída igual a farofa. Ah, é. Foi. Tô moída. É que eu falei que tava muito cansada. Tô moída com farofa. Com farofa. Você vai experimentar, então, coisas diferentes. O melhor de tudo, se já não é aprender o idioma com uma facilidade e aprender novas culturas, é que você vai fazer network. Você vai conhecer gente do mundo inteiro. Gente que, sei lá, pense em um país aí que você nunca ouviu falar, você vai conhecer gente desse país. Sim. De alguma forma. E aí você vai se comunicar com essa pessoa em algum idioma, que dependendo do país, da cidade que você esteja, você vai conseguir se comunicar, saber a vivência dela naquele país. Então, além da cultura que você está aprendendo no país em que você escolhe, para intercâmbio, você ainda tem a Conhece miscelânea outras de culturas. conhecer outras culturas através dos demais colegas que você faz ao longo do intercâmbio. Como eu falei no início da live, você vai enriquecer seu currículo. Quem já Sem não dúvida. Sem dúvida. Quantas vezes você já pegou para fazer? Eu já fiz várias entrevistas de emprego. Quando eu vejo inglês intermediário ou alguma coisa do tipo, essa pessoa tem capacidade de estar aqui na minha frente de loja, ou pode estar aqui como recepcionista, ou pode ser minha caixa. Pode estar aqui por quê? Porque eu trabalho em um shopping, tal período do ano tem muito estrangeiro. Se ela fala inglês, pelo menos ela vai conseguir, né, passar a comunicação. Dando um exemplo como esse de enriquecer o currículo, a gente vê a possibilidade de você estar participando de processo de trainee de várias empresas, que é algo exigido, que Sim. tenha, né, o idioma. É um diferencial quando eles fazem a seleção É. do currículo. Eu Muitas fui vezes trainee e posso dizer, assim, é um diferencial mesmo. Eles realmente. Gente, eu fiquei apavorada no meu processo, porque, tipo, eu não tinha fluência no inglês, mas se né? Como virava. ainda não tenho, eu me virava. Só que é um se virar, Dani, que não é um se virar, porque quem se vira não tem inglês para 20 minutos de entrevista, gata. Não tem mesmo, realmente. Porque Não ele tem. quer falar até do cachorrinho dele e o que é que você acha do cachorrinho que ele tem. Que Menina, você gosta de animal, né? tremia. Eu me tremia, porque assim, a conversa, a pessoa pergunta seu nome, onde você mora, como é o clima da sua cidade. E embora sejam coisas corriqueiras, 20 minutos, minha gente, é coisa pra caramba. É É muita muita coisa. conversa. E eles Pois é. complementam mesmo esse tempo. Eles perguntam sobre você, né? Sim. Começa a perguntar sobre seus hobbies, o que é que você faz, o que você gosta de fazer. Eles vão aprofundando, o que é que Pergunta você da sua família, quantos irmãos você filha. tem, não sei o quê. Exato. E É aí é que essa exatamente. questão de enriquecer o currículo entra em uma questão que muita gente pergunta. Uma vez eu me lembro que eu falei assim, que meu foco era justamente fazer o intercâmbio, que eu ia fazer agora, que acabei não fazendo devido ao lockdown da pandemia. E aí eu me recordo que eu disse assim, não, eu pretendo fazer meu mestrado e tudo mais. Pá, eu fiquei raciocinando assim, vou ter que fazer meu idioma. Aí eu vou ter que viajar para pegar a fluência. Ah, mas por Sim. que? Me perguntaram assim, por que você não faz, então, um curso para professor particular? Hã? Tipo, você quer comparar uma imersão de Não, intercâmbio, onde eu vou gente. passar um ano vivendo aquilo ali, onde ninguém, entre aspas, Respirando 24 respirando horas esse idioma. É assim, esse gente, idioma. é muita. Ah, por que as pessoas falam assim? Ah, fulano passou 4 meses fora do país, em Londres, na Irlanda, enfim, e voltou com inglês muito melhor. Porque a pessoa vivencia isso 24 horas. É desde o bom dia até o Exato. good night. E ela tá falando e vivendo e respirando em inglês. Então, é de fato uma imersão numa nova Isso. cultura e um novo país. Você pode fazer 4 anos de curso, Que, inclusive, né? isso daí tem até um comentário aqui da Elci, né, Elci Magna, que ela fala, nas escolas não deveria ser apenas o básico, deveria fazer parte da grade escolar mais profundo, mas deixa eu te explicar, é isso que o programa da sociedade, o programa quer.
Ele quer que você só tenha o básico para ele dizer que colocou na grade curricular do Sim. ensino, e ele tem, entre aspas, vamos dizer assim, uma parceria com as escolas particulares, em que as escolas particulares que são obrigadas a ensinar realmente o inglês. E que mesmo assim, essas escolas, elas vão manter você por 3, 4 anos, empurrando com a barriga, e de lá você vai, depois de 4 anos, achar que fala inglês, mas você vai chegar lá e não vai conseguir nem falar um hi, are you? Que a pessoa vai olhar para você e vai dizer, what? Gente, Tipo, E outra coisa, até porque tem uma questão que, da mesmo jeito que a gente tem aqui vários estados, a gente tem um sotaque muito diferente, no inglês você também tem esse exatamente. sotaque. Só que você entender um brasileiro falando porta, como no interior de São Paulo, e você entender um sotaque da pessoa em inglês, num idioma que você não domina, não é a mesma coisa. No curso, eu tive oportunidade de ter professores brasileiros, né? E professores que não eram brasileiros. E a primeira vez que eu tive um professor que não era brasileiro, tipo, a gente já se comunicava, né, dentro de sala de aula, e aí, boa noite, as coisas corriqueiras de iniciais de um papo. Cara chegou pra dar aula, deu boa noite, perguntou o nome da gente, a gente ficou assim, olhando pra cara que dele. ele tá falando, né? Porque o sotaque é totalmente diferente. Ele é sul-africano, o sotaque é completamente diferente. Então, assim, a gente levou umas 2 semanas conversando com ele no inglês para conseguir entender o que ele falava, porque o sotaque dele era completamente diferente. Então, assim, da mesma forma que a gente fala, tem a diferença, aqui a gente fala extra, né? Sei lá, agora nem sei. O som do é diferente. Em alguns estados que é um som aberto, e alguns estados são que é um som fechado. É que nem então, do L, do L, do M, do N. Né? Exato. Que é ne, me, le. Isso. E aí, o que acontece? A professora que era brasileira, ela falava de uma forma mais aberta. Então, ela pronunciava as sílabas de uma forma... Então, você entendia muito mais facilmente. Quando veio com o professor que era sul-africano, minha irmã, nas primeiras 2 semanas o cara fazia, ninguém entendia PN, até conseguir entender, né, o sotaque dele. E no próprio inglês tem a questão do britânico e do americano, né? Que tem Sim. palavras diferentes ou sotaques diferentes, que muitas vezes você não entende, o que é muito comum. E a pronúncia é diferente. É diferente. Eu tive uma professora que ela era argentina, então ela tinha aquele jeito latino de falar, mas era muito rápido. Então ela falava rápido, porque já é uma coisa latina, né? De falar muito rápido. Aí você ficava assim, o que é que ela... E eu vim de um professor brasileiro que estudou no exterior e tudo mais, mas ele era brasileiro. E aí quando eu fui para essa professora, eu disse, meu Deus, eu não sei nada. Eu também tive esse choque cultural, né, Sim. De ensino. Então, falando dessa parte Ai, cadê? Me perdi aqui para não esquecer. Não, você estava falando que você pode estudar bastante, é diferente de fazer uma imersão. Com imersão total de diferença. Até porque tem uma coisa que é diferente, que assim, quando você pega alguém que estudou em cursinho, não desfavorecendo, quem tem condições e tem paciência, saco, para fazer um cursinho, faça seu cursinho. Gaste e invista no seu cursinho. Mas assim, há uma enorme diferença entre uma pessoa que fez um cursinho e se tornou fluente e uma pessoa que foi para o exterior, passou por todo o perrengue de sair do seu país, de sair da sua cultura, de largar a asa da mãe e do pai, às vezes larga até filho e marido. E ter que falar inglês para poder comer, tá? Exatamente. Porque senão você não vai viver de hot dog e McDonald's. Só sabe falar o nome dos pratos no McDonald's. Eu quero um Big Mac, só sabe falar isso, né? Number 1, number 2, né? Vai viver de McDonald's, só vai saber pedir isso. Mas é mais ou menos isso. A gente consegue ver que as pessoas que fizeram intercâmbio, né, independente do tempo, óbvio que quanto mais tempo, melhor o perfil. São pessoas que têm uma capacidade maior para viver em trabalho em equipe, em questão de liderança, em segurar perrengues, em que aturam melhor as mudanças dentro de Tem uma adaptabilidade maior, né? Maior, exatamente. Isso aí faz parte da análise do perfil de um intercambista. Quem fez intercâmbio, a pessoa do RH, a pessoa que faz a seleção, ela já vê, essa pessoa fez intercâmbio.
Então Ou ela seja, já ela tem. teve um tempo aí de se virar nos 30 aí. Exato. Então ele já tem um outro perfil daquela pessoa ali, né? Então pode ser uma pessoa que possa ficar na linha de frente para resolver isso, ou para esse cargo. Realmente é a pessoa que eu preciso, que tenha jogo de cintura para lidar, não simplesmente uma pessoa que fala o idioma, vai ser uma pessoa que vai ter jogo de cintura, às vezes, para negociar Sim, algo do tipo, né? Então isso enriquece imensamente seu currículo. Então, como a gente falou, você fica mais confiante, você fica independente porque você não vai ter ninguém, você vai começar do zero. Você não vai ter amigo, você não vai ter ninguém lá para contar, você vai ter que aprender a fazer amigo, você não nada. Se conhece você fizer um ninguém. amigo e quiser chorar suas pitangas, querida, você vai ter que chorar as suas pitangas em outro idioma. É, exatamente. Inclusive. Vai ter que aprender a chorar em outro idioma. Olha que legal. Oh my God! I don't believe in that. Vai ter que aprender a chorar em inglês. É bem isso. E isso daí acompanha o quê? Vai vir um autoconhecimento, você vai ser uma pessoa que você vai estar sozinha, vai ter que se virar sozinha, vai ter que cuidar de sua saúde. Passou mal, não vai ter ninguém entre aspas, né? Mas não vai ter ninguém para te Sim, socorrer, você vai ter que saber como se virar, como fazer as coisas, você vai ter que ter responsabilidade de acordar no horário, porque não vai ter mãe, pai, o tio, ninguém te cutucando para você acordar no seu horário. Então, é um amadurecimento que vem com essa proposta, né, do intercâmbio. Quem é uma pessoa que, assim, como eu posso dizer, a gente tem dentro do perfil brasileiro algo meio que de comunidade. A gente gosta de fazer tudo junto. A gente gosta de é. estar agrupado. A família brasileira é assim, né? Não é à toa que um mora no primeiro andar, os outros moram no segundo, no terceiro, no quarto e a tia mora no lado. Então, a gente está Exatamente. acostumado a viver em comunidade e depender do outro. Quando você está no exterior, não só porque você não conhece ninguém. Lá não, lá cada um é no seu É uma quadrado. independência, assim, até as pessoas são desenvolvidas até chegar na fase da adolescência para serem independentes, né? Exato. Então, assim, esse negócio de estar 40 anos morando com pai e com mãe, rola não. Pois é, exatamente. Você vai ter que se virar de alguma forma, né? E aqui agora eu vou falar, como alguns pediram já vou logo falando, os tipos de intercâmbio, né? Quais são os tipos que tem hoje? Ó, a gente tem inicialmente o high school. High school, para quem nunca assistiu, nunca viu, são aqueles colégios, né, para os adolescentes, né, os jovens adolescentes, criança, jovem adolescente, que vai realmente sair do seu país e vai para outro país para estudar, continuar estudando o ensino fundamental ou o ensino médio que temos Sim, aqui. Só que ao invés de estudar aqui no Brasil, ele vai fazer esses estudos no exterior. Né? Normalmente Canadá, Estados Unidos são os que mais recebem o pessoal do high school. E aí, dentro do high school, tem o que eles chamam de board, que é o internato. É realmente internato. Ele estuda e mora dentro de um local. Aqueles dentro que da a gente, instituição. que a gente costuma ver muito nas minisséries, né? Nos filmes que a gente assiste muito. E existe também o high school público, que é como se fosse uma escola pública, só que de muita melhor qualidade, né? Óbvio, que é como se fosse Então, escola pública, como se fosse realmente uma escola pública, e tem a escola privada também, como tem aqui também no Brasil, né? Que paga pelo ensino e você vai para lá, só que estuda a grade escolar de lá e faz todo o sim, processo de lá. Aí tem duas opções. Às vezes a escola, ela é a escola que o estudante, né, que o adolescente estuda, já tem algum vínculo, ou com agência ou com alguma escola no exterior, então eles podem fazer isso, ou você pode procurar por conta própria, né? E aí vamos para são mais, acho que se a gente botar, né, são mais de 50 tipos de intercâmbios, mas eu fiz sim, uma compilação aqui. Tem o tipo de intercâmbio que é idiomas. Na parte de idiomas, é realmente, eu vou para o estrangeiro, eu vou para o exterior apenas para aprender o idioma daquele local. Aí pode ser qualquer idioma, né? Pode ser inglês, pode ser francês, o idioma que você escolher. E a depender do local que você escolher esse idioma, você também tem permissão para trabalhar. De alguma forma, tem uma regrinha, cada país tem a sua regrinha. Você pode também estudar o idioma e trabalhar naquele local. Então, já é uma outra opção de intercâmbio que você tem. E dentro do idiomas também existem alguns cursos que são específicos, né? Que você pode fazer voltado para o marketing, voltado para business, voltado para a sua área de atuação, muitas vezes. direcionado ao profissionalizante, vamos equivaler assim. Posso Ele te dizer direciona profissionalmente.
Digamos que você seja um profissional da área de administração, você é um executivo. Você quer fazer um curso, você não quer aprender o beabá do inglês, você quer aprender algo focado para a área de administração, a área de business. Então você pode fazer o inglês para business, que é onde ele vai pegar Sim. todas as informações sobre tudo que é importante na área de administração, de negócios, em inglês, você vai focar naquilo. Então, é uma outra possibilidade. Temos também programa de preparação acadêmica, que é considerado no exterior como tipo pré-college, que é o quê? Você terminou seu ensino médio, você quer entrar em uma universidade, né, uma faculdade no exterior. Antes de você adentrar essa faculdade, alguns países exigem que você faça um pré-college. Você faça pelo menos 6 meses ou ano, aí depende do país, estudando meio que um intensivão, vamos dizer assim. Você faz um intensivão para ver seu nível de cultura, fazer meio que uma dosagem do seu O nível cultural nivelamento e aí. nivelamento, exatamente. Fazer meio que o nivelamento do seu idioma e da sua parte cultural para você começar a iniciar uma faculdade dentro do mesmo nível da galera que já está lá, dos nativos, né? Uhum. Seu pré-college. O acadêmico, que é a parte de mestrado, doutorado, PhD, o que você imaginar, que já existe isso, vários países aceitam, aí vai de acordo com a sua área, com o que você tem de interesse. Né? Tem uns que são gratuitos, tem uns que são bolsas de estudo, tem uns que realmente exigem você ter um custo a mais, né? Existe a possibilidade de você fazer summer ou winter job, ou seja, trabalho de verão ou trabalho de inverno, que é como se fosse um voluntariado, ou às vezes é até um estágio, que você passa um período Sim. de 3 meses a 6 meses no determinado país, você vai trabalhar em determinada empresa, que o qual você se candidata, você passa o tempo nesse local, e aí você trabalha normal mas aí já exige um nível de idioma É isso, quer dizer, ele já exige um conhecimento do idioma já prévio, né? exatamente, você já tem que ter um nível melhorzinho do idioma, na qual você pode ir lá trabalhar, geralmente na sua área, né? Porque a ideia era essa, você estagiar na sua área, naquela empresa, por 3, 6 meses, de acordo com. Normalmente são 3 a 6 meses no máximo, justamente porque é temporada, né? Como eu falei, Uhum. trabalhos de verão, trabalhos de inverno. Você pode tanto ir como trainee, como estagiário ou como voluntário. Ah, como é isso? Voluntário, ou seja, o custo é todo seu. No, Todo má- seu. no máximo, a empresa vai dar hospedagem e alimentação. E tem algumas empresas que aí é parte para estágio, nesse caso, que ela paga um valor de custo, ela dá um valor para você se manter lá, né? Que aí vai além do custo da moradia e da alimentação. É uma outra possibilidade. Uhum. Existe a possibilidade de intercâmbio executivo, que é business, conferências e congressos, que é outra parte de intercâmbio. Você pode fazer o intercâmbio na ideia do executivo. Tem empresas que às vezes fazem, acho que a gente até viu colegas nossos fazendo, que ele Sim. pega um grupo de executivos ou de pessoas de alto cargo de uma empresa e mandam para Massachusetts. Manda E e deixa essa pessoa lá por meses aprimorando. Às vezes eles fazem o orçamento, né? Eles pedem um curso específico sim. para a área, que aquele curso é dado no idioma daquele país. E Né? aí a Então, pessoa vai para lá para se especializar, mas ela já vai, a própria empresa vai para especializar esse profissional num outro país. E aí ela volta com a carga desse curso adicional, mais a o proficiência no upgrade idioma. do idioma, exatamente. Então, aí vai mesmo do executivo, tem essa parte de business. Conferências e congressos é relacionado, tem muitos congressos e muitas conferências que são feitas, que duram vários dias e que as pessoas vão justamente para trocar network, né? Então, elas trocam com as pessoas da sua área. Por exemplo, eu brinco, por exemplo, dizendo que a galera que curte mangá, que é meio nerd, que gosta de viajar, a galera que joga pôquer, Sim. que viaja de Olimpíadas em Olimpíadas jogando pôquer, acaba conhecendo pessoas de outro país, que acaba trocando vivências, acaba aprendendo um idioma, porque fica vários dias naquele outro país e ele tem essa vantagem, né, dentro desse intercâmbio. Vi o intercâmbio, que inclusive acho que uma das pessoas que estão aí online até comentou, que é o au pair, que é trabalhar de babá Sim. em outro país. O au pair, ele é um pouco mais complicado, porque o au pair, ele essencialmente, não exclusivamente mais, antigamente só mulher poderia fazer, hoje não. Tem algumas agências que ainda aceitam homens, até
tipo de trabalho, né? Questão de confiabilidade e tudo mais. Mas onde geralmente mulheres entre 18 e 26 anos vão para Tem a idade, né? tem a idade, um limitador de idade, tem limitador de idade, não pode, se eu não me engano, não pode ser casado e não pode ter filhos. É isso Ainda mesmo. tem isso. Então, essas pessoas elas vão para outro país para ser babá, né? E aí ela mora na casa da família, não tem custo nenhum com moradia e alimentação, né? Ganha um valor de auxílio, né? Um valor que é pago para ela ter seus custos. Muita gente junta uma grana bacana com isso, viaja, dependendo do país que você for, ela consegue viajar para outros locais, conhecer muita coisa. Né? Então, e é uma forma de você aprender, porque você vai estar lidando diretamente com as crianças, falando com a família, se comunicando. E a Sim. depender do país que Você você tem. for, a depender do país que você for, lá tem cursos de inglês gratuitos. E além disso, o próprio programa de au pair muitas vezes exige que você faça um curso. Você é obriga, a Você vê, família é você se obrigada a pagar um prepara para curso. fazer. Isso. E agora sim, eles, de certa forma, eles têm um investimento em você anterior para que depois você vá. E isso muitas vezes requer um compromisso de tempo. Uhum, tem que ficar no Então, mínimo assim, um ano. exatamente. Então, assim, senti falta, quero voltar. Pois é. E aí, Então. então, quero voltar. Algumas exigem que você retribua, que você pague todo o investimento que foi feito em você para sua ida para lá. Pois é. Então, Porque, na verdade, tem que ter assim, cuidado. você já tem um curso que você paga a agência, porque isso tudo é feito por agência. Sim, Ah, eu exato. vou para. Não, não cai nessa maluquice de ir para um país e dar uma de louco lá. Não é assim. Aí já é outro processo. O processo real de au pair é as agências, como se fosse uma agência de emprego, que faz todo o processo de Sim, te dar curso, preparação, faz todo o treinamento com você. Até algumas que são mais consolidadas ainda dá curso de primeiros socorros, de verdade. cuidados, de Cuidados cuidados com. pessoais e tal. Cuidado com Exato. criança, às vezes com idoso, enfim. Exatamente. Então tem todo o processo por trás, a pessoa investe nessa assessoria da agência, viaja para um lugar certo, porque ele não vai também te botar com qualquer família louca, né? Você não conhece. Então a pessoa que está pedindo o serviço de au pair também é uma pessoa que a agência tem que ter o trabalho de credenciar ela, ver se ela é uma família digna de estar recebendo você, porque é ambas as partes, né? Sim, Tanto de a certa família forma traz uma recebendo. segurança tanto para a família quanto para o profissional que está indo, né? Exatamente. E aí nessa parte de au pair, você vai estar lidando diariamente com o idioma e você também tem a possibilidade de estar fazendo um curso que é bancado pela própria família, que você escolhe fazendo uma faculdade, um curso técnico por lá, e ainda você pode aprender o idioma em vários cursos, escolas que tem, se você quiser realmente aprender gramática, mesmo em um colégio, em um local. É bem bacana. Por último, existe a questão do que eles chamam de gap year, que na verdade a gente conhece mais aqui como ano sabático, ou para algumas pessoas, mochilão, né? E são pessoas que realmente se programam para tirar um período, né, de 6 meses a um ano, ou às vezes alguns a vida toda, né? Fica a vida toda nisso Né? que a pessoa tira esse período do ano para poder se aprimorar em um determinado idioma, para aprender determinada cultura longe, totalmente dispersa daquela cultura do país nativo dela. Ou seja, você sai do Brasil, não tem mais vínculo nenhum com o Brasil, bota sua mala debaixo do braço e vai para um E país parte. e parte sem foco exclusivo para aprender um idioma, ou seja, você não tem aquele contrato com escola ou nada do tipo para aprender. Você simplesmente vai para aprender a cultura e idioma é só uma consequência do que você vai aprender durante essa viagem, né? Dentro dessa parte Exato. de intercâmbio, vale a pena citar que existe várias bolsas de estudo, vários programas gratuitos, várias possibilidades de a pessoa, mas eu não tenho dinheiro, isso está fora da minha realidade. Gente, para e tenta pelo menos entender o que é que você quer, para onde é que você quer ir. Primeiro, porque tem vários países que fazem isso de graça. Tem vários países que por ano abrem várias vagas de bolsas de estudo. Sim, É só você estudar o edital, ver lá quais são os pré-requisitos. Às vezes o pré-requisito é ter um nível de inglês baixo, ou não precisa nem ter inglês, porque você vai aprender lá. Né? Ele dá um suporte para você de aprendizado no local que você vai estar estudando. Então, realmente tem que se aprimorar e estudar.
no meu caso, dando como exemplo, eu pretendo fazer minha aplicação para fazer meu mestrado em uma faculdade fora. Só que eu preciso ter proficiência ideal no idioma. Então, eu tinha Sim. duas opções. Ou eu estudava por conta própria, ou eu dava um up fabuloso indo fazendo uma imersão no intercâmbio. Eu Que tendo acelera o possibilidade, processo, acelera o inclusive. processo. Então, eu vou, em 6 meses, jogar todo o potencial que eu já vim construindo ao longo dos anos do idioma. Vou pegar esses 6 meses e vou focar para pegar proficiência, porque no final do próximo ano eu já quero estar aplicando a prova para poder ser validada para fazer meu mestrado em minha faculdade. Esse é o plano original. Então, muitas vezes, não, mas aí eu só vou fazer, Gente, monta a estratégia, né? Tem que se planejar. Como tudo na vida, a gente precisa se planejar, né? A nossa live juntas anterior foi falando exatamente sobre planejamento, Disso. organização. E para fazer o intercâmbio, se você tem vontade, é se programar e se planejar. E aí você pode aproveitar os programas gratuitos, você pode se planejar financeiramente, você pode se planejar para um futuro de estrutura educacional. É Sim. fazer um plano. E se não planejar, a gente não vai sair do papel. Não vai sair mesmo. Aí perguntaram até aqui, o intercâmbio, então, é distribuído por faixa etária? Não necessariamente. Não importa a sua idade, você pode fazer intercâmbio. Não importa se você tem... O que acontece? É porque tem alguns tipos específicos de intercâmbio que são feitos para determinadas idades. Exemplo, o high school que eu citei são para pessoas em idade estudantil, né? Nesse caso, os adolescentes. Pessoas que estão fazendo fundamental e ensino médio. Dani, eu tenho 50 anos, quero fazer intercâmbio. Posso? Deve. Você deve fazer. Você pode tanto fazer de intercâmbio de idioma, você pode fazer, que é para trabalhar e estudar, ou só para estudar. Você pode fazer Sim. voluntariado. A parte de voluntariado é muito, como a gente estava citando. Tem muita gente que fala que não tem dinheiro. Peraí, vamos raciocinar. Se você se voluntariar para trabalhar em tal país, muita gente se voluntaria para trabalhar na África, por exemplo. Vai na África do Sul para trabalhar, ou então vai em qualquer outro país, sei lá, eu vou para a Espanha, porque vou trabalhar na Espanha, eu vou trabalhar de recepcionista em uma pousada. Tem vários tipos de voluntariado que você pode fazer. Existe um canal, um site de voluntariado, que aquela pessoa especifica lá. Em troca de hospedagem e comida, solicita um voluntário por 3 meses. Você vai lá e se Sim. aplica. Se a pessoa fizer uma entrevista com você e gostar de você, você simplesmente na semana que vem tá lá. Faz seu visto normal. Lembrando, o Brasil é uma grande vantagem de ser brasileiro, é que brasileiro é bem recebido em, vamos dizer, 99% dos países no mundo. Não tem país no mundo que negue a possibilidade de você ficar 90 dias de forma válida, ou seja, de forma válida. Por que eu estou explicando isso? De forma legal. Para não ir legal, gente. Para não ir legal. Né? Então, você pode entrar em qualquer país, especialmente da Europa, você pode entrar em qualquer país, só que realmente indo pelo critério do país. Eu vou ficar quanto tempo? Eu vou ficar 90 dias, que seja. Eu vou ficar 90 dias, você vai lá no imigração e ele vai dar o carimbo para você. Porque você vai Porque ficar você não precisa de 90 um dias. visto para ficar 90 dias na Europa, você não precisa de um visto específico. Agora, Então você não vai na imigração dizer, eu vim aqui para trabalhar. Tipo assim, o quê? Você vem para cá para trabalhar? vim turistar. Vim vim aqui para conhecer o país. Cadê sua passagem de ida e volta? Ele vai pedir, porque ele vai ver que você vai entrar e vai sair. E vai sair, você tem uma previsão de sair. Exatamente. Você vai, fica 3 meses, trabalha como voluntário, tem casa, comida e roupa lavada. Roupa lavada não, você que vai ter que lavar. Mas tem casa e comida. Mas tem casa e comida e você vai E poder... a experiência. E a experiência, vai poder conhecer. Tem muito ponto turístico, muita coisa que você pode fazer de graça nos países, muita coisa que tem dia de graça. Você vai poder conhecer museu, vai poder viajar, vai poder ir para um lado, vai poder ir para o outro, gastando bem pouco. E o único custo que você vai ter, porque aí já queria demais, é você ter o custo da passagem aérea, que você vai ter que pagar, e o visto, que a depender do país, você vai ter que dar entrada nos vistos. Fora isso, você vai ter o resto que seria mais custoso para você, está incluso no voluntariado. Então, não é Sim. desculpa a questão financeira. A questão financeira não é desculpa para não fazer, né? Talvez não seja a prioridade da pessoa, mas não é. Falta um pouco de... como a gente não tem esse hábito, não é cultural, né? Essa independência, existem os medos aí, né, inseridos, mas interesse e coragem. E Exatamente. determinação. Você quer, você vai, se planeja e vai. Com certeza.
A gente vendo aqui, eu botei aqui os principais destinos, que geralmente, né, Sim, os principais destinos nós temos Estados Unidos, Canadá, né? Estados Unidos porque está na lógica do nosso psique, por toda a referência que nós temos da cultura americana de irmos para os o Estados sonho Unidos. americano. O sonho americano. O sonho americano, né, filha? Mas você sofre. Nos Estados Unidos tem um grande problema que é a questão do O povo visto, tudo atrás do green card. do green card. Né? Vai dar uma de América de mel, vai invadir o México, entrar pela fronteira, né? E Pois vai para os é. Estados Unidos. Mas brincadeiras à parte, Estados Unidos é um dos grandes, né, um dos grandes que tem uma maior incidência, principalmente de brasileiros, para ir para lá para Sim. os Estados Unidos, pela referência que já é implantada, né, no brasileiro, pelas referências que a gente tem americana, dos filmes e séries e tudo mais. Canadá é uma outra opção. Canadá normalmente brincam dizendo que é tipo Estados Unidos que deu certo, por assim dizer, né? Falam muito Canadá e Estados Unidos que deu certo. Porque ele tem a cultura da língua inglesa, que é a mais requisitada. Você pode também, a depender da cidade, aprender o francês, porque também tem foco em francês no Canadá. Sim, no Canadá. Canadá, o problema do Canadá é que que é um problema ou não, né? Depende da pessoa. É um país mais frio, então você tem que levar isso em consideração na hora Porque de a escolher. adaptação para o baiano se torna mais difícil, Mais gente. Eu conheço difícil. pessoas que adoraram o país, adoraram a experiência, mas por conta do clima não conseguiram ficar por muito tempo. Exatamente. Aí temos a Inglaterra, óbvio, que vai para lá. A Inglaterra é um dos intercâmbios mais caros, porque a moeda é a libra. Então, quando a gente faz a conversão, o custo fica muito maior lá. Mas também ele entrega a qualidade que Sim, consegue entregar uma qualidade enorme, né? Abaixo da Inglaterra. Vamos para da Irlanda, que seria meu destino. Que seria meu destino, Irlanda, Espanha, a própria Argentina, aqui pertinho da gente, sim. né? É um dos destinos escolhidos. Aí temos lá Nova É Zelândia porque e Austrália. tem muita gente que vai, inclusive, para a Argentina com foco em mestrado já para fazer. Tem muito Sim, mestrado na Argentina, em Portugal, Colômbia, e alguns até exato. oferecem esse ensino à distância até. Então já Pois é é. muito comum esses destinos para intercâmbio, no caso de mestrado, para uma especialização, vamos Exato. A dizer assim. maioria das faculdades aqui, principalmente aqui em Salvador, tem algum vínculo com alguma faculdade, né? E, em Portugal, Coimbra. Quem nunca ouviu falar numa Isso, faculdade de Coimbra, né? Aí tem algum vínculo com essas faculdades e aí já intercala meio que você pode fazer 1 ou 2 semestres da sua faculdade lá, ou então vir fazer um mestrado futuramente, né? Nesses países que tem sim. vínculo. Então, vai Nova Zelândia, Austrália, Itália, Portugal, como você citou, né? Portugal, Alemanha, Noruega, França, e aí temos as famosas Cidade do Cabo e Malta, que a gente nem ia, né, Sim. Kellen? A gente A nem gente ia, planejou a nossa viagem para Malta. planejou. E temos, por fim, China e Rússia. Ah, mas eu quero ir para o Uzbequistão. Acho que nem existe mais esse país. Pode ir? Pode. Tem que ver qual é o processo de intercâmbio desse país, né? Porque cada país tem a sua regra, cada país se pode trabalhar. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos você pode ir para lá para estudar idiomas, mas você não pode trabalhar. Então, se você é uma pessoa que não tem como se manter durante 3, 6 meses, um ano estudando, você Não é não o vai seu poder caminho. trabalhar. Ah, mas eu tenho uma amiga que mora lá nos Estados Unidos e ela trabalha. Ela foi como au pair? Ok. Ela foi como au pair. Ela trabalha e estuda lá como au pair. É uma das entradas nos Estados Unidos. E depois não tem como você ficar no país, né? Aí a gente tem que ficar raciocinar. Exato. Vai cair não, né, Kelly? Eu tô olhando aqui, eu botei aqui. E menina, vai, 2 minutos. Eu botei aqui no Aí eu vi uma pessoa roteiro. assim, tem que ver também um destino para você ter empatia com o país. Tem e não tem. Porque assim, quando você quer experimentar algo diferente da sua cultura, você não vai para um lugar tão igual. Você tem que sair da Agora, zona você de tem. conforto. Exatamente. Agora você também tem que analisar um pouquinho para onde você vai. Eu estava fazendo uma pesquisa há um tempo atrás que eu queria me mudar para a Itália. E eu fiz várias pesquisas, até imóvel, tava tudo quase que certo, Uhum. né? Só que Eu acho que aí, eu lembro gente, dessa história. lembra? Pois é. E aí fui até no consulado para poder traduzir diploma, fui no Juramentado, a Detran, toda. fui no Detran para poder traduzir também a habilitação, enfim.
Só que aí quando eu fui ver, o destino que eu tinha escolhido nevava 10 meses no ano, cara. Tipo, neve 10 meses no ano. Não é meu sonho esquiar, você entendeu? Então, assim, Entendi. como é que eu vou morar num lugar que faz sol um mês no ano, é frio em mais um, e nos outros 10 neva? Eu ia falar assim, no dia que o sol aparece, é feriado. Pois é, não vai rolar. Gente, vai cair aqui 28 segundos, a gente vai voltar, tá? Gente, vai Fica cair todo muito mundo bom. aí que entrou, vai encerrar aqui e a gente volta. Vai lá.